E o Notícias Agrícolas vai agora saber quais são as perspectivas para a safra 2022-23 de grãos do estado de Mato Grosso e entender também como é que a gente está concluindo a segunda safra de milho. As perspectivas são grandes, são bastante positivas e a gente quer saber um pouco mais da visão do produtor. Por isso que a gente convidou para estar conosco nessa quinta-feira o Fernando Cadori, presidente da ProSoja Mato Grosso, para sabermos então desse estado, que é o maior estado produtor de grãos do país, quais são as expectativas. Em mais algumas semanas a gente já pode dar início ao plantio da temporada 22-23. Como eu falei, as expectativas são bastante elevadas. Não é isso, Cadori? Bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você com a gente. Bom dia, primeiramente, muito obrigado aí. Bom dia a todos os espectadores aí, Carla. A gente está sempre à disposição aqui, né? Então, já entrando na resposta aí, a expectativa é sempre grande quando se aproxima aí a época que o calendário de plantio é liberado, né? Então, provavelmente a gente tem um pequeno incremento aí na área semeada, né? E o grande diferencial dessa safra toda, a gente vem no ambiente de extremo aumento de custo, né? Então, tem muita apreensão, o mercado norte-americano sendo muito espreitado aí para ver como que vai ficar a formação de preço nos próximos anos. Então, a safra de soja 22, 23, a gente pode dizer que a dinâmica dela vai estar pautada em cima do custo e da rentabilidade, né? E, obviamente, isso vai depender da questão climática que vem no próximo ano aí. Então, ela vem com muita expectativa e muita cautela também por parte dos produtores nesse momento de apreensão em relação às variações de preço, às variações de custo e tudo mais. Cadori, quando a gente começou a pensar na safra 22-23, a gente estava muito aflito com o início da guerra, com o abastecimento de insumos, de fertilizantes principalmente. Inclusive, a gente viu muitos especialistas tentando entender quais seriam as taxas de adubação, se o produtor ia reduzir efetivamente essas taxas, que pacotes tecnológicos ele ia trazer para o campo. Como é que você está fazendo essa análise desse momento pré-plantio? O produtor teve efetivamente que reduzir essas taxas de adubação, vai investir um pouco menos, ou justamente por ser uma safra muito onerosa, muito custosa, o produtor decidiu se planejar, fazer os seus investimentos adequadamente e apostar numa rentabilidade forte aí para compensar esses custos? Bom, primeiramente, nós desde lá de trás, essa alta aí, a gente orientou o produtor a trabalhar tecnicamente, né? Como que funciona isso? Sabendo como que está o seu solo, fazendo as análises, consultando a equipe técnica que atende cada produtor, né? E, no outro lado, a gente tem os estudos no nosso campo de pesquisa aí mostrando que é possível, sim, otimizar a adubação sem prejuízo futuro, né? Obviamente, baseado nos recursos que tem, nas reservas que tem no solo, principalmente de fósforo, né? Então, nesse sentido, é fato que vai haver uma redução, e não dá nem para dizer redução, é uma otimização, né, usando as reservas de outros anos ali, em função do preço. Não é generalizado, mas com certeza vai haver sim, principalmente do nutriente fósforo aí, potássio um pouco menos, em função dessa alta de preço. Nós acreditamos que isso não vai trazer prejuízo na produção, porque como falado aqui, o produtor é muito técnico e vai utilizar das suas reservas de soja. Isso tudo em função da alta que a gente teve nos fertilizantes aí, questionada por nós, inclusive, né? Foi motivo e fruto até de um documento encampado aí a nosso pedido pela Frente Parlamentar da Agricultura para que nos ajudasse a averiguar a origem dessa precificação, além do que a gente considerava custo. Isso é bastante interessante da gente observar, porque o produtor estava justamente fazendo esses planejamentos para tentar otimizar esses recursos, inclusive aquelas reservas que ele já tinha no solo, e me parece que então esse planejamento, essa otimização tem dado certo e a gente deve começar uma safra 2023, 2022-2023 bastante segura, Cadori. Eu acredito que sim. Tem que ter muita cautela, né? Porque nós estamos, quando a gente analisa a parte gráfica dos preços internacionais, que é o que baliza e norteia os preços aqui no Brasil, a gente observa que a gente está num platô de alta com relação aos preços, né? Sim. Tanto da soja quanto do milho, das commodities de maneira geral. E qual que é o risco disso? Nós estamos lastrando a viabilidade de uma safra nos preços máximos históricos.
E não só da safra, a agricultura requer investimento de médio e longo prazo, infraestrutura, máquinas agrícolas, que são investimentos de vários anos. Quando nós temos a viabilidade lastrada na máxima, a gente sabe que pela probabilidade matemática, a probabilidade de algo que está no topo subir é menor do que de baixar. Então, essa cautela é necessária para que não se viabilize todos os investimentos lastrados na máxima, que é soja de US$ 30 e milho de 15, né? Por que a gente fala isso? Nós tivemos ciclos que aconteceram isso anteriormente, como 2004, 2005, próprio 2011, né? Então, o produtor há de estar preparado para essa oscilação de mercado. Tirando isso, e dados os problemas que a gente já tem, temos tentado solucionar, que são de infraestrutura, armazenamento, é muito sério, a gente tem batido, a logística e tudo mais, o produtor, por si só, é um cidadão perseverante, né? Então, inicia-se, sim, com muita perspectiva e positiva, essa nova safra 22-23, mas com muita cautela, e, obviamente, com muitas incertezas com relação aos preços futuros aí. Hoje a gente tem a formação bastante atrelada a curto prazo à safra americana, que é o que vai nortear agora, nesses próximos meses aí, o preço das commodities. E, Cadore, você pontuou essa questão da trava, né? A cautela para efetivar os negócios, não, né, não colocar todos os ovos numa cesta só. Como é que você tem visto essa comercialização antecipada da safra 22-23 de soja, até mesmo de milho, né? Porque a gente vê, assim, uma cautela e talvez até uma certa postura mais defensiva do produtor também pudera, com toda essa volatilidade, toda essa questão dos custos, faz bastante sentido que ele adote essa postura. Mas como é que você tem visto esse avanço ou até mesmo esse ritmo um pouco mais lento dos novos negócios com a safra nova nesse momento e como é que você vislumbra isso um pouco mais adiante? Bom, o que a gente tem percebido é um recuo nas comercializações futuras. Um dos motivos é o que você citou aí, a volatilidade, ela traz incerteza, porque o produtor ele fica como se tivesse uma venda, ele perde a referência, né? E, em outro lado, existe também uma escaldadura aí do produtor, um Sim. medo, um receio, em função das últimas safras aí, que teve problema de chuva na safra passada, algumas regiões do milho, aí o produtor tem medo de estar travando aí sem ter a certeza da produção, né? Isso gera custo, gera achaute e tudo mais. Então, mas o que está balizando esse recuo é justamente a incerteza de saber se vai ter a viabilidade ou não. Qual que é a nossa recomendação? E, obviamente, a gente sabe que cada propriedade, uma estrada que divide a realidade é diferente de cada um, é que o produtor, pelo menos, tem que trabalhar redeado no que é custo, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? Aproveite os momentos aí para redear o que é custo e, claro, que o que não, além do custo, tem que se ter uma cautela, porque depende aí das variáveis climáticas aí, para não correr o risco de ter uma supervenda aí e também depois ficar na iminência de ter que pagar um achaute no contrato. Sem dúvida. Cadore, no começo da nossa conversa você falou num pequeno incremento de área. Quanto é que a ProSoja está estimando de aumento de área para a safra nova de soja do estado de Mato Grosso? A gente estima alguma coisa aí na ordem de 1,5% a 2% aí. Precisa ser confirmado com o IMEA, né, que é o órgão aqui, o nosso órgão de economia e estatística, que vai ter os números mais precisos aí, mais perto do início da safra. Certo. E para a produtividade a gente espera uma média do estado, nada muito além do que a gente tem observado nas últimas temporadas? Nós acreditamos que sim, veja bem, isso é um ponto interessantíssimo, a questão da produtividade, e nós temos muito receio em falar de produtividade Sim. sem ter o desenvolvimento da cultura instalada, porque isso, ao longo do tempo, tem sido prejudicial, né, independente se a safra for maior ou menor, porque a gente tem iniciado as previsões de safra, principalmente pelos órgãos aí, oficiais, área versus produtividade máxima. Exato. Isso é muito arriscado, porque a gente entra no ambiente imaginando que você vai ter o máximo de produção possível numa área. Sim. Isso mexe com o mercado. Então, nós entendemos que há de se ter muita cautela e as previsões elas devem ser feitas em cima da área e talvez a média ou a média menor dos últimos tempos, aí, não a mínima, mas uma média ponderada a média e a média menor, e isso vai se adequando no decorrer da cultura instalada, conforme o clima for se normalizando ou não.
né? Eu acredito que isso traria uma assertividade muito grande, né? Porque a gente tem a tendência de achar que você vai ter um incremento de área, automaticamente você vai ter um incremento de produção, e isso não é fato, né? Então, a gente até foi motivo de discussão entre os produtores no estado aí, Sim. a metodologia usada para a concepção da produtividade. Obviamente que a gente trabalha com a média histórica aí, talvez um pouquinho abaixo, em cima do incremento diário, mas jamais super safra antecipada, Claro. né? Jamais falar de uma safra que possa mexer com o mercado aí, se ao menos ela está instalada. Ontem mesmo a gente estava levantando aqui algumas informações sobre o Pro Farmer Crop Tour que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Acho que é um dos mais tradicionais crop tours, dos mais tradicionais tours de safra, né, Cadori? E eles trazem ali na sua metodologia, eles não estimam a produtividade da soja como eles estimam Uhum. para o milho, justamente por contar não só o número de grãos dentro das vagens, mas o peso desses grãos. Quer Isso. dizer, a produtividade da soja ela é muito mais delicada e frágil de ser estimada, né? Muito mais, igual você falou o ponto-chave aí. Você tem a estimativa, ela é baseada no número de grãos e automaticamente o peso de grão. E o peso de grão, dependendo da situação climática, é muito variável. Nós tivemos região no estado de Mato Grosso esse ano, que milho, a gente teve condições de milho aí com 130, 140 gramas por 1.000 sementes, né? Sendo que numa condição normal seria aí 30, 35, 40 gramas por 1.000 sementes. Imagina a variabilidade que tem isso, só para colocar como exemplo. Então, Sem a gente dúvida. pode ter uma variação aí de 100% em função do peso de grão. Por isso que a gente tá comentando, estudando, dialogando com os órgãos que monitoram e divulgam os dados da safra, para que a gente talvez reveja as metodologias aí, para a gente não correr o risco de colocar um número no mercado que não seja algo próximo da realidade. Isso pode trazer tanto prejuízo para o produtor que vende, como para quem precisa comprar também, dependendo do resultado. Sem Então, é um dúvida. ponto muito delicado. E finalizando a linha de raciocínio aqui, a gente trabalha com a área, né? Obviamente, a área ela é física, então ela é estimável, versus a produção média aí, tendendo aí para mínima. E depois isso vai se ajustando ao longo da evolução da cultura no campo. Sem dúvida. Cadori, virando a chave um pouquinho para o milho e a conclusão da segunda safra. Nós tínhamos alguns temores também, né, por conta do que passamos na safra de verão 21-22. Não foi uma safra fácil para o produtor brasileiro, não só para o produtor mato-grossense, mas para o resto do Brasil foi uma safra difícil. Mas me parece que a segunda safra de milho vai se concluindo muito bem e a gente tem resultados bastante favoráveis, o que acaba coincidindo também com o momento onde o milho brasileiro tem sido bastante demandado, né? Sim. O que que ocorre? Nós tivemos, sim, uma quebra de safra no estado de Mato Grosso. Nós tivemos a região norte, médio norte, com a produtividade maior do que os últimos anos. Porém, nós tivemos uma quebra muito grande na região sudeste do estado, ali que compreende a Serra da Petrovina, a região de Primavera do Leste, Campo Verde, Jaciara, Paranatinga, caminhando para a região leste, porque a região oeste, Diamantino, que é uma região grande ali, Campo Novo do Pareci, Sapezal, né? E nós ainda esperamos a revisão dos números aí, mas sem dúvida nenhuma não chega nos 40 milhões de toneladas colocados lá atrás. Não é uma quebra grande, porém é uma quebra considerável, e tem outro ponto também que tem que ser levado em consideração, que a área colocada no início da previsão aumentou. Foi subestimada a área de plantio no estado de Mato Grosso. Então, o que houve foi um aumento da área semeada e uma diminuição da produtividade por hectare, que deve se confirmar nos próximos dias aí. A gente não chega nos 40 milhões de toneladas, acreditamos que fique alguma coisa entre 38 e 39 milhões. Obviamente, isso vai depender das divulgações, mas contando com uma área que não tinha sido estimada no início do plantio. Então, embora não tenha sido uma safra com uma quebra grande, em algumas regiões ela foi, né, como eu falei aqui, teve regiões que foi uma das piores safras da história, mas outras regiões compensaram, a gente teve sim um déficit que não é uma coisa tão grande como a gente teve aí no sul do país no início do ano. Porém, o produtor, eu acho que fica nítido que
Cada vez mais o Mato Grosso caminha para ocupar as áreas de soja com a segunda safra de milho, né? Esse Sim. ano foi um pouco mais de 6 milhões de hectares, no universo de 12 que a gente tem praticamente de soja. A gente acredita que as áreas gradativamente vão aumentando à medida que o produtor aumenta a sua parte de máquinas, a sua tecnologia e abre janela para a segunda safra. E como é que você viu essa questão dessa compensação também dessas perdas, Cadori, com o avanço dos negócios? O produtor foi também, aos poucos, comercializando a sua safrinha, porque a gente tem também vendas um pouco mais atrasadas quando a gente pensa nacionalmente, né? A segunda safra de milho, ela está com as suas vendas também um pouco mais atrasadas. Mas, de outro lado, como a gente pontuou, a gente tem essa questão da demanda um pouco melhor. Como é que você está vendo a comercialização dessa safrinha que já está praticamente toda colhida e com esse saldo que acaba, apesar dos problemas pontuais, sendo positivo? O que ocorre é essa cautela do produtor aí em função dos últimos anos, né? De Sim. fato, ocorreu uma redução na comercialização antecipada em função do risco climático, né? Nós tivemos aí, no decorrer dos últimos anos, vários casos aí de produtor estar super comercializado, né? E ter uma adversidade climática, a própria cigarrinha é uma praga que tem entrado aí, não se sabe as consequências, não se sabe ainda, então o produtor tirou um pouco o pé da comercialização para não correr o risco de ter vendido um produto que ele não vai colher, que só além dele não ter o produto, ele vai ter um custo para honrar aquele contrato que ele não teve volume. Isso foi um dos fatores que fez o produtor tirar o pé, e obviamente agora ele fica no mercado aí buscando a melhor condição. A gente sabe que a safra americana aí precisa ser ainda estimada, a gente sabe que vai ser uma quebra, e é o que vai dar as diretrizes do preço do milho aí nos próximos meses, porque os Estados Unidos, a produção americana ela é a maior do mundo, então se nós tivermos lá, vamos supor, 10% de quebra na safra americana, a gente está falando que é como se o Mato Grosso não tivesse produzido nada. Então, é muito grande o impacto que traz e isso vai dar a direção da comercialização nos próximos meses aí. Bom, Cadore, a gente vai acompanhar toda essa movimentação, acompanhar principalmente o início da nova safra e tenho certeza que durante essa temporada vamos ainda nos falar bastante. A ProSoja vai estar aqui sempre presente para trazer essas perspectivas, mas principalmente o andamento da safra. Eu desejo a todos os produtores de Mato Grosso uma excelente temporada, que seja uma temporada muito próspera, né, de resultados muito positivos e que a gente continue renovando a relevância do agronegócio brasileiro sempre para o agronegócio global, né? Hoje o Brasil tem um papel determinante nesse cenário e Mato Grosso está ali na liderança dessa relevância, né? Obrigada. Nós que agradecemos e aproveitamos aqui para salientar a importância aí dos veículos de comunicação que se dispõem a comunicar a realidade do campo. Então, fica aqui o meu reconhecimento como entidade, em nome dos produtores, aí, ao trabalho de vocês, de todos os veículos de comunicação aí, que nos ajudam a colocar nossas realidades aí no farol, né? Porque todos sabem aí que o produtor é muito ligado ao campo e não fosse aí o trabalho de vocês, muito provavelmente a gente não conseguiria expor aí problemas, conquistas e tudo mais. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Um abraço para você também, Cadore. Até a próxima. Até. Até mais. Fernando Cadori, presidente da AproSoja Mato Grosso, conosco nesta quinta-feira para trazermos então essas primeiras perspectivas para a safra 22-23 de soja que está prestes a começar no estado. Em mais algumas semanas, né, termina o vazio sanitário e aí a gente começa os trabalhos efetivos de campo da nova safra. A gente tem perspectivas iniciais, né, da AproSoja MT de um aumento de área de 1,5% a 2% em relação à safra anterior. Lembrando que esses números ainda serão validados e confirmados pelo IMEA, segundo o próprio Fernando Cadori. A gente tem ainda essas perspectivas positivas, apesar dos custos maiores de produção, o produtor vai colocar bastante tecnologia no campo, buscando garantir uma rentabilidade adequada para cobrir estes custos e como o Cadori falou, né, faça o hedge pelo menos, esteja hedgeado pelo menos com aquilo que é custo, né? A partir desse ponto, você tem então essa
essa segurança um pouco maior. Claro que o avanço das vendas antecipadas, da comercialização antecipada, ela está um pouco mais lenta, né? Este ano os negócios foram um pouco mais tímidos porque o produtor está um pouco mais cauteloso, talvez um pouco mais escaldado também, para usar as palavras do presidente, diante dos negócios que ele fez na última safra e tendo alguma frustração no campo, não conseguindo entregar tudo aquilo que negociou. Então há essa preocupação e por isso o produtor está mais cauteloso nessa nova temporada. Então estamos de olho nisso tudo. Segundo ainda o Cadore, uma safra que tem uma dinâmica muito pautada no custo e na rentabilidade, né? Por isso que o produtor está bastante focado nessas duas situações. É isso que a gente vai acompanhar ao longo dessa temporada. Também sobre um balanço da segunda safra de milho, o Cadore pontuou, né, essas questões de problemas que nós tivemos no Brasil inteiro na segunda safra, mas que ainda assim traz um saldo positivo para essa safrinha 22, porque tivemos problemas com, principalmente a cigarrinha, problemas com o clima em alguns pontos do país, mas nós tivemos uma área, quando a gente pensa no Brasil, produtor de segunda safra de milho, tivemos uma área recorde. Então, o saldo é positivo, mas também esses problemas pontuais também trouxeram certa cautela ao produtor para avançar com a comercialização do milho safrinha. Então, um pouco mais lentos os negócios, mas acontecendo agora que o produtor sabe o tamanho da sua safra, sabe o volume que tem disponível para efetivamente comercializar, talvez avance um pouco mais, portanto. Mais do que isso, também o Cadore trazendo essa perspectiva de que hoje cerca de pouco mais de 50% das áreas de soja são cultivadas com a segunda safra de milho no estado de Mato Grosso. Isso deve continuar crescendo aí nas próximas safras, nas próximas temporadas, e a gente está de olho nisso tudo. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a programação do Notícias Agrícolas continua para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. A gente volta num instante. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.